por que Marty Supreme me deixou tão indiferente? Foi uma pergunta que eu me fiz no pós-sessão do filme e também durante o filme, porque esse foi o sentimento que prevaleceu durante toda a sessão de Marty Supreme, em que eu não conseguia me envolver nem com a narrativa que estava sendo contado e nem com o próprio protagonista, que é o Marty Mauser, interpretado pelo Timothée Chalamet. Porque eu pensei que seria um personagem mais magnético, mas pelo menos na minha leitura, na minha experiência, não foi assim que eu consegui sentir a presença dele. Até porque é um personagem que ele vai se aproveitar muito dos outros, ele vai tentar tirar vantagem de tudo. Então é muito difícil da gente se envolver com ele. Mas aí estranho é que esse filme não me causa nem envolvimento emocional no sentido de torcida pelo protagonista, que seria muito difícil, mas também não me causa nenhum tipo de raiva, sabe? É isso que é esquisito. E foi essa indiferença que ficou comigo e que acho que eu vou trazer principalmente para o vídeo de hoje. Marty Supreme marca o primeiro projeto solo de um longa do Josh Safdie, que aqui vai se inspirar na história do Marty Raisman, que era um tenista americano, um tenista de mesa americano. Então o filme ele não vai ser uma biografia desse homem, mas vai se inspirar em alguns aspectos da vida, principalmente nesse ponto do esporte. É um filme que também trabalha muito a obsessão e também até um lugar de grandeza que esse homem se coloca, que o Marty se coloca, e também o que vai ser feito para que ele consiga alcançar um objetivo. Que é aí que eu estou chamando disso de ser uma obsessão, de alcançar aquilo que ele tanto almeja, e para isso ele vai passar por cima de tudo e todos sem nenhum problema. Eu vou entrar primeiro em alguns aspectos do filme que eu gostei, que me chamaram a atenção, para depois eu trazer essa indiferença e também uma repetição que não me agradou no filme. Então, eu achei muito bacana como o diretor ele consegue trabalhar um certo frenesi, um caos em cena, que vai ser muito atrelado à própria personalidade e os objetivos do Marty, já que ele quer a todo custo chegar a um certo patamar ali no tênis de mesa, e como eu disse, para isso ele vai fazer o que for preciso, passar por cima de pessoas, enganar, manipular, tudo o que a gente pensa ele vai fazer. Eu acho interessante como algumas situações elas vão se encadeando a acontecimentos e ações que vão sendo trabalhadas de uma maneira muito criativa no filme. Tem duas cenas específicas que eu me lembro, que é uma que envolve uma banheira, que ela vai depois escalonar ali em diversos desdobramentos a partir de uma banheira, e também uma cena de perseguição, que eu acho que é muito legal a maneira como vai ser trabalhada essa fuga do personagem, os lugares por onde ele vai passar, já que ele parece estar sempre em fuga, sempre em busca desse objetivo, mas sempre fugindo de alguma coisa. Então acho que essas duas cenas, essa que envolve essa banheira, que eu não vou entrar em muitos detalhes para não correr o risco de dar spoiler, e essa da perseguição são muito interessantes. Eu acho que dá muito esse gostinho do que é esse caos, esse frenesi que eu estou falando nesse filme do Josh Safdie. Mas mesmo esse caos, esse frenesi não foi suficiente para que o filme me ganhasse de fato. E aí entra essa questão da indiferença que eu disse. Muito relacionada ao personagem do Timothée Chalamet, que de fato é um cara muito complicado, em que é praticamente impossível que a gente tenha algum tipo de empatia por ele, mas também teve esse lado oposto dele não me despertar nem raiva, nem isso, assim, né? Que poderia ser o oposto. Eu acho que tem alguns personagens que eles têm esse aspecto mais ali de manipulação, né? E tudo, mas eles conseguem ter um lado magnético, em que a gente se interessa mais por eles. E eu, pelo menos, não consegui ter esse interesse, ainda que o Timothée Chalamet esteja muito bem no papel. E aí tem uma outra coisa, porque às vezes o protagonista é um personagem detestável, mas tem outros secundários que eu acho que meio que contrabalançam isso. E nesse caso desse filme, nem isso eu consegui extrair dos personagens secundários,
que estão principalmente mais focados na Gwyneth Paltrow, que interpreta a Kay, e tem também a Odessa Hazel, que interpreta a Rachel, que é um outro interesse amoroso do Marty. E são duas personagens que são bem limitadas. Eu acho que a Kay ela ainda teria algum tipo de potencial para talvez se encontrar ali com o próprio Marty, narrativamente falando, já que ela é uma estrela decadente que está tentando recuperar algum prestígio que ela tem no cinema, no teatro, que seja. Mas é como eu disse, é limitado, sabe? É limitado e eu acho que, enfim, não vai dar uma sustentação ali que a gente de fato queira conhecer um pouco mais da história delas. A Rachel também vai por um caminho parecido com o do Martin, então ela mente, ela manipula. Então é isso, assim, acho que é difícil a gente torcer por qualquer um desses personagens e também ter empatia por eles. Além dessa falta de interesse pelos personagens, emocionalmente falando principalmente, também tem uma repetição que me incomodou, que ela se dá da seguinte maneira: você tem uma ideia que ela vai funcionar aqui numa cena X, e essa ideia ela vai ser explorada na cena Y, Z e por aí vai, sabe? Então parece às vezes que é falta de ideia, mas não é falta de ideia. Eu entendo que é uma maneira do diretor tentar ligar uma situação com a outra por meio do mesmo acontecimento que vai se expandindo ali. Às vezes parece até que é teimosia dos personagens em insistirem naquilo, só que durante o filme eu acho que faz perder um pouco do fôlego, mesmo sendo esse filme frenético. Eu acho que ele perde porque ele repete algumas situações que a gente já viu, sabe? Então, isso me cansou um pouco. E tem a cena final do filme que eu sinceramente não sei muito o que pensar sobre ela ainda, porque se a gente lê mais uma vertente da metáfora desse americano que tenta tirar proveito das situações, pode ser que funcione o final do filme, mas para mim, pensando no personagem, toda a trajetória dele, daquilo que ele faz e né, dessa obsessão dele por conseguir aquilo que ele quer e para isso ele vai de fato atropelar tudo e todos, eu senti como uma incoerência, sabe? Realmente o final para mim ele ficou com esse gosto de algo incoerente. Ainda, e como eu disse, é um final que para mim soa em aberto. Eu não consigo firmar é isso. Eu acho que ainda fica em aberto, mas foi o que eu senti, como algo incoerente com aquilo que eu tinha visto até então. Então é isso, gente. Marte Supreme é um bom filme, mas nem tanto. Pensando nesse aspecto realmente dessa indiferença que tudo me causou, ainda que eu reconheça os aspectos, eu acho que mais formais que estão presentes ali, narrativamente falando, do que de fato é, algo que me interesse na história, sabe? Desses personagens e principalmente na história do Marte, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui, depois me conta quem já assistiu ao filme, o que, que vocês acharam, qual que foi a sensação que ficou para vocês dessa experiência. E a gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.